Estamos iniciando mais um Para Elas na TV, aqui na Rede Sud TV, todas as quintas às 16 horas. O nosso programa tem o objetivo de falar sobre informações do universo feminino, desde moda, cabelo, autocuidado, autoestima, casamento. E hoje o nosso tema é específico para este mês de março. No entanto, ele deve ser trabalhado toda a vida de uma mulher. É o tema He for She, ou Eles por Elas, onde nosso programa todo especial teremos convidados homens falando sobre os seus apoios referente às mulheres, apoio em âmbito pessoal e também profissional, compartilhando a sua percepção sobre este tema e como podemos promover ações e atitudes que contribuam com o desenvolvimento das mulheres. Fiquem conosco para este programa Para Elas. Este programa tem o apoio do NUME, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Associação Comercial de Porto Alegre. E também está sendo gravado aqui na Macro Office, que é o seu espaço de eventos e também de atividades profissionais. Gostaram da vinheta? Essa vinheta foi idealizada e criada pela Conteúdo Ativo. Um grande abraço para Mari Gonçalves e também para o Ricardo. E para falar sobre esse tema de hoje, que é o He for She, ou Eles por Elas, os nossos convidados especiais são o Rogério Bon, que é presidente da Tempos Consultoria e Negócios, presidente da ADMRS, e também meu parceiro de bancada do programa Movimento Empresarial, que passa nas terças-feiras às 21 horas aqui na Rede Sud TV. O Júlio César Abrantes, que é vice-presidente administrativo do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul e meu professor. O Felipe Tisbierek, que é articulador da Sala do Empreendedor de Porto Alegre. E você, gostaria de ter a tua mensagem lida aqui no nosso programa? Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e envie o seu poema, o seu texto e a sua mensagem. Mas hoje a nossa mensagem é muito especial, porque eu estarei lendo uma parte do capítulo o qual o Rogério Bon foi o escritor do livro Mentor, Coach e Advice. Ele escreveu o capítulo Rompendo a Bolha da Própria Cosmovisão. E a gente vai ler um pedacinho, um trecho deste capítulo. Mudam os cenários, mudam os envolvidos, mudam as cidades, os estados ou mesmo os países. Entretanto, em um grande número de caos, as dificuldades que ocorriam ou mesmo os conflitos que estavam latentes ou explícitos tinham uma relação muito direta com a cosmovisão dos envolvidos. A filosofia alemã do século XVIII criou essa terminologia e o sistema ISOR nos ensinou que a cosmovisão é a forma como as pessoas percebem o mundo, como aquele conjunto de crenças básicas que todos temos e que acaba sendo um elemento que influencia a forma como nos relacionamos com ele. Podemos dizer que existe algumas coisas que se posicionam entre nós e o mundo que existe. O mundo real, que está em toda parte. Essa coisa é a cosmovisão. Ela faz com que as pessoas diferentes, ao olharem situações ou fatos semelhantes, as interpretem e cheguem a conclusões diferentes. A cosmovisão é algo muito diferente para cada um, próprio, único e irreplicável. Está começando agora o Para Elas, para você.
Estamos iniciando o programa Para Elas com esse tema tão importante para o mês de março e para toda a nossa vida, principalmente a vida das mulheres. E eu não poderia deixar de convidar um homem que apoia muito as mulheres. Eu sou suspeita em falar, mas é muito importante para mim, também é muito importante para o meu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Ele que é o meu parceiro de jornada e de vida, mas que sempre me apoiou, me incentivou, e não somente a mim, a muitas mulheres. Então é importante a presença dele aqui, apesar de vocês sempre verem nós muito próximos e ele sempre contribuindo com as atividades que eu faço, mas ouvi-lo e também compartilhar os conhecimentos que ele contribui junto comigo, compartilhando com vocês aqui nesse momento, vai ser muito importante. Rogério, seja muito bem-vindo ao programa Para Elas. Ana Paula, eu fico muito feliz e muito honrado de poder estar aqui no teu programa, bater um papo com as pessoas que estão nos assistindo sobre esse tema, que é o He for She, que é o papel dos homens enquanto pessoas que apoiam mulheres. Rogério, na sua opinião, por que você acha importante apoiar as mulheres? Eu não consigo imaginar razões pelas quais não se apoiaria as mulheres. É o oposto. Porque, afinal de contas, nós vivemos numa sociedade onde aproximadamente metade das pessoas são homens, metade das pessoas são mulheres. É natural, e nós estamos falando do século XXI, estamos falando aí dessa terceira década já do século XXI, onde homens e mulheres estão juntos no mercado de trabalho, onde homens e mulheres têm os seus negócios, estão na política. E é lógico que, durante séculos, havia uma tendência do espaço econômico ser ocupado pelos homens. Isso começou a mudar, vamos imaginar, lá na sociedade americana, nas Américas e na Europa, no Oriente um pouco diferente, mas lá pelos anos 50, quando as mulheres começaram a ter um protagonismo dentro dos negócios, mas ainda de uma forma tímida. E hoje a gente vê um espaço onde os homens predominam ainda. O número de CEOs certamente é muito maior, o número de homens do que mulheres, nos conselhos de administração de empresas também. Então é natural que haja a necessidade das mulheres ocuparem espaços. E as mulheres tiveram um papel também durante muito tempo, muito vinculado no imaginário popular, na cultura das pessoas, a questão doméstica, a questão dos filhos. Ora, isso se transformou, isso mudou. Então é natural que os homens hoje devam ter um cuidado adicional, colaborar. E não é estender a mão para o ser superior, não. É simplesmente entender que as mulheres têm a mesma capacidade que eles e por isso podem receber um suporte, um apoio, se eu estiver naquele momento da minha vida numa situação um pouquinho melhor do que aquela pessoa. Então é isso que eu entendo. Por isso que é importante apoiar as mulheres. Olha que interessante quando ele traz toda essa visão social. No entanto, muitas vezes a gente vê discursos muito positivos referente ao apoio às mulheres, mas que de fato as ações não condizem com isso. Eu estou aqui, sempre fui muito apoiada e incentivada pelo Rogério, pelas atitudes dele. Mas muitas vezes você que está aí não sabe quais atitudes podem ser realizadas para que sejam apoiadas e também para que a gente possa fazer para apoiá-las a construir esse desenvolvimento pessoal e profissional. E eu vou perguntar para ti, quais são as atitudes que você faz que contribuem com o crescimento e o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres? Eu entendo, Ana Paula, que é um olhar sobre o que eu gostaria que alguém estivesse fazendo para mim. E aí é o olhar de, não é importante perceber, é uma mulher e por isso eu vou apoiar. É um ser humano que está lá e que eu posso naquele momento colaborar com aquela pessoa. Então isso vai desde um incentivo, o mesmo incentivo que eu dou para os meus filhos, olha, vamos estudar, vamos se desenvolver, para o meu filho Gabriel, para a minha filha Natália, para a minha enteada Sofia, não importa. Tem que ocupar os espaços, tem que se desenvolver. Eu vou incentivá-los da mesma forma. Então, pessoas dentro das equipes onde eu atuo, nos ambientes de trabalho, sejam homens ou sejam mulheres, eles precisam ter as mesmas oportunidades.
Então, se tem daqui a pouco um espaço, surgiu um projeto, ora, por que não colocar uma mulher para coordenar aquele projeto e um homem para coordenar um outro projeto? Por que não abrir espaço para aquela mulher desenvolver o seu protagonismo, a sua liderança, tanto quanto uma outra pessoa, um homem, dentro daquele espaço? A gente vê muitas vezes, Ana Paula, em empresas, uma restrição. Não, eu quero um gestor homem, porque eu quero. Às vezes a gente vê os gestores, os empresários, em muitos casos, não sabem nem explicar uma razão concreta de porquê. Porque faz parte da cosmovisão dele, faz parte da construção mental ao longo dos anos, da cultura, de que o líder é um homem. Como assim o líder é um homem? Se a gente fosse pensar numa equidade, pelo menos metade dos líderes deveriam ser mulheres, metade dos líderes deveriam ser homens. E a gente sabe que a mulher ela tem uma condição de soft skills, de habilidades mais voltadas para a empatia, para a sensibilidade. Então, quando a gente está falando de gestão de equipes, isso é um enorme ativo. Então, são ações como essa que eu entendo que podem colaborar para apoiar as mulheres no seu dia a dia. Você trouxe essa questão de ter um filho, uma filha e uma enteada. Como é a criação dos três, sendo que tem os dois tipos de gêneros envolvidos ali, referente à contribuição, por exemplo, das atividades domésticas? Todo mundo faz tudo, a começar por mim. Eu entendo que liderança se faz pelo exemplo. Eu não posso dizer para o meu filho, olha, meu filho, tu vai passar o aspirador na sala enquanto eu estou aqui sentado olhando para as paredes, ou estou aqui assistindo um vídeo. Não, eu vou começar a fazer e eles vão vir junto comigo. Da mesma forma, louça. Vocês acham que eu gosto de lavar louça? Não sei se alguém gosta de lavar louça. Se alguém gosta, ok, respeito, só não entendo, mas respeito. Mas eu sou o primeiro a sair lavando a louça, porque aí eu estou demonstrando o seguinte, poxa, o Jair está fazendo isso, então eu também vou fazer isso. E em todos os aspectos da vida doméstica com os filhos, não importa se é o Gabriel, se é a Natália, se é a Sofia, todos têm que fazer as mesmas coisas. Seja arrumar as suas coisas, seja se preocupar, a Sofia já está na faculdade, a Natália está no colégio, o Gabriel também. Então a cobrança, a forma como eu cobro um, é a mesma forma como eu cobro o outro. Não tem amenidade, não, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer as coisas, vamos ajudar na casa. Dia de limpeza é dia de limpeza, dia de organizar é dia de organizar. Dia de estudar é extremamente importante. E os desafios que eu demonstro que são importantes para eles são os mesmos para todos. Eu gostaria muito, eu falo isso para eles, para minha filha, para minha enteada, para o meu filho, eu quero que vocês sejam muito melhores do que eu. Eu quero que vocês me superem em tudo. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Então eu quero que meu filho seja melhor do que eu, mas eu quero que minha filha e minha enteada sejam melhores do que eu. Conheçam mais, tenham mais experiências, viajem mais. Afinal de contas é assim que a sociedade evolui. Dessa forma. Muito obrigada, Rogério. E aí eu vou entrar num contexto mais social e econômico. Muitas vezes nós mulheres, quando estamos promovendo eventos para a promoção da equidade de gêneros, não se engane, nós não queremos ser melhores, nós queremos equidade de gêneros, de deveres e de direitos. Somos questionados por isso. E eu gostaria de saber qual a sua opinião referente a esses eventos que promovem essa equidade de gêneros. São as ações afirmativas. Eu entendo que as ações afirmativas elas têm um espaço importante na sociedade hoje. Um desses casos, e um caso mais importante, que é o que a gente está falando aqui, é em relação às mulheres. O empreendedorismo feminino ele é muito importante. O Tisbieri, que vai estar conversando com a gente aqui também, ele é uma pessoa articuladora aí do espaço empreendedor da prefeitura, porque se sabe que quando uma mulher empreende, em muitos casos ela está, se a gente está falando de uma região com mais vulnerabilidade social, quando uma mulher está empreendendo e trazendo a sua renda, ela está trazendo liberdade para uma família. Ela está muitas vezes tirando das ruas não apenas uma pessoa, mas uma família inteira.
Então, fazer com que as mulheres sejam empreendedoras, com que as mulheres tenham a sua independência, com que as mulheres consigam fazer aquilo que os homens fazem, sem os preconceitos, sem as limitações, é algo absolutamente fundamental. Nós estamos fazendo um bem para a sociedade cada vez que nós incentivamos uma mulher a ser independente. Lamentavelmente, Ana Paula, existem homens que enxergam as suas mulheres como propriedade. Casaram ou não casaram e entendem o seguinte: não, tu és minha. Não, ninguém pertence a ninguém. As pessoas têm relacionamentos, as pessoas se conectam e elas permanecem juntas enquanto essas conexões permanecem, enquanto faz sentido permanecerem juntos para os dois. E ser livre é justamente ter a possibilidade de fazer as suas coisas, de contribuir para o crescimento de uma família, de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade. Quem não gosta de ter um pouco de protagonismo nas suas ações? Será que é justo, enquanto sociedade, enquanto ser humano, que somente os homens sejam protagonistas? Não. As mulheres desde sempre têm um papel de protagonismo que muitas vezes ficou escondido. Então é mais do que natural que haja um espaço para que este protagonismo feminino seja trazido no mesmo nível do que o protagonismo masculino que veio durante décadas aí se sobressaindo na sociedade. Depois de toda essa fala, eu ainda vou pedir uma mensagem final. Quero te agradecer a tua participação, te ouvir, compartilhar a forma que você pensa, mas também a forma que você age. Eu sou um exemplo disso, estou aqui justamente a partir dessas ações também que contribuem muito para o meu desenvolvimento. Por isso que eu fiz questão de trazê-las aqui, mas eu vou pedir uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Talvez seja um pouco de utopia, mas uma sociedade onde homens, mulheres, brancos, pretos, amarelos, pessoas de todas as escolhas possam conviver em paz, tendo as mesmas oportunidades, tendo a mesma condição de crescer, de se desenvolver, é algo que todos nós devemos buscar. É algo que nos faz melhores enquanto seres humanos, enquanto pessoas. Não importa se aquela pessoa nasceu de um determinado gênero ou de outro gênero. O que importa é o que essa pessoa é capaz de trazer para a sociedade. O que ela pode fazer para melhorar um pouco o espaço onde nós vivemos. Então a mensagem é esta: que nós nos respeitemos e que tenhamos a condição de oferecer oportunidades uns aos outros, apoiando uns aos outros, os homens apoiando as mulheres e as mulheres apoiando os homens. Muita gratidão, Rogério, e você que ficou conosco até agora, saiba que ainda temos muito mais. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem
refrescar ao lado, criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos iniciando esse bloco com uma pessoa muito especial. Precisamos na nossa vida de inspirações, de mentores, de pessoas que nos orientam e que também promovem o nosso desenvolvimento como profissionais e como pessoas. E neste bloco eu tenho uma grande inspiração, que eu tive a honra que fosse o meu professor e também orientador de TCC de especialização, o Júlio Abrantes. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Para Elas. Ana, minha querida, a satisfação é toda minha, né, em poder observar o teu crescimento pessoal, profissional, e levando em conta a consideração de que muitas vezes esse não é um processo simples, é uma caminhada que é de curto prazo, mas também de longo, de passinho em passinho. Então, tu não consegue dimensionar a alegria de eu estar aqui falando contigo nesse momento. A gente consegue dar passos, e principalmente passos largos, quando nós temos bons orientadores. Então, se estou aí por aí voando e crescendo e evoluindo, você faz parte dessa história e desse processo de crescimento. Professor, hoje a nossa conversa aqui neste programa, que está incrível, com um tema muito importante para esse mês das mulheres, que é o He4She, ou Eles por Elas. Eu te convidei aqui porque tu tem uma percepção, uma visão de apoio às mulheres muito grande e muito relevante pra gente. E eu gostaria de saber de ti, qual a tua opinião referente a ações que promovem que o apoio e a equidade de gênero para as mulheres.
Bom, a primeira coisa que a gente pode reportar é que, de fato, existe a necessidade de que ações sejam implementadas, né? Nós observamos agora, por conta da passagem do Dia da Mulher, que até o presidente Lula acabou levando a cabo alguns projetos para procurar fazer a igualdade na questão da remuneração entre mulheres e homens. Se de fato ainda nós precisamos de uma lei para fazer essa sustentação, é porque na prática a nossa sociedade ainda não tem este equilíbrio que é necessário, deveria, e que de fato não há motivações para que não seja assim, porque as mulheres dominam o mercado de trabalho, dominam as áreas de conhecimento, têm as competências necessárias e, portanto, não há por que haver uma minoria na questão do salário, né? Sim, mesmo porque a atuação das mulheres e as entregas das mulheres não é menor, não é mais baixa do que a dos homens, isso? Exato, né? Eu tenho uma palavra para mim que refere um pouco esses movimentos, aliás, como na vida como um todo, que é a questão do equilíbrio, né? Tudo que é excesso, tanto para um lado quanto para o outro, acaba fazendo com que nós tenhamos um desvio naquilo que de fato deveria ser a missão do processo. Nesse caso da questão de gênero, do trabalho feminino, isso fica muito claro, assim, né? Nós observamos muitos espaços de avanço ainda que precisam ser desenvolvidos na sociedade, mas também já observamos muitos avanços, né? Justo por esta percepção da necessidade dessa igualdade e da contribuição em que o público feminino pode trazer para a sociedade como um todo, assim, né? Porque, de fato, é reconhecido a questão da dupla jornada, às vezes tripla jornada, nos momentos de pandemia, enfim, a gente acabou identificando isso, né? Eu agora que estou com um horário um pouco mais flexível pela questão do home office, pude perceber isso por ter ficado com o meu guri em casa, né? Então a gente só consegue dimensionar isso quando você vivencia esse processo, né? E a partir daí você se posiciona para fazer essa contribuição nos outros campos, no campo pessoal, no campo profissional e na sociedade como um todo, né? Olha só, então aproveitando esse gancho que tu trouxe referente a ter ficado com teu guri em casa, eu vou te perguntar, o que você faz das tuas atitudes que você enxerga como contribuição para o desenvolvimento da tua esposa, tanto pessoal quanto profissional, que são atitudes do nosso cotidiano, mas que muitas vezes homens não fazem e que deveriam ser feitos e compartilhados, mas muitas vezes não é percebido como obrigação de ambos, né? E acaba sempre recaindo sobre a mulher. Esse é um tema, assim, importante porque é uma questão cultural da nossa sociedade. A gente já vem com uma cultura patriarcal que modernamente está amenizando, mas isso ainda transparece nos seios familiares, assim, né? Particularmente lá em casa, o processo necessariamente teve que ser compartilhado, na medida em que ela tem uma atividade profissional que demanda muito tempo, mais tempo que eu, e é uma atividade que não é em home office, portanto é uma atividade presencial toda semana, se a gente pode dizer assim. Então, necessariamente, as atividades da casa, de cuidar da criança, em boa parte dos momentos ficaram comigo. Na medida em que precisam ser feitas e na medida em que dá uma satisfação também fazer, né? Existe um bônus, o fato de tu poder compartilhar teu espaço com uma criança de 7, 8, 9 anos que só você convivendo com isso você de fato pode sentir, né? Então é um ganho conjunto, né? Obviamente, aquela questão do equilíbrio que a gente trouxe é importante porque muitas vezes as nossas atividades profissionais também não pararam, você mesmo disse, enfim, tem a faculdade, tem agora as questões do conselho de administração, então nós compartilhamos os tempos, as agendas, as nossas necessidades, né? Mas assim, para te exemplificar assim, aquilo, eu ao longo desse período todo desenvolvi um método de lavar louça muito econômico, né? Um pouco demorado, né? Às vezes ela diz, mas Júlio, tu demora muito para lavar essa louça, mas eu tenho uma consciência social, pouca água
ali, enfim, né? É uma brincadeira, um exemplo, mas é um compartilhamento do que a gente pode fazer e aprende só convivendo nos ambientes, enfim, na nossa casa, né, no nosso espaço como um todo. Para mim, é bastante gratificante estar neste momento de vida, depois de ter uma carreira já de 40 anos, poder conviver com o filhote, poder trabalhar neste equilíbrio entre o homem profissional e o papel social e ainda o papel de pai, de marido, né? Enfim, né? Eu diria que é um momento encantador, né? Olha só que maravilhoso. E professor, eu te pergunto assim, se você fosse sugerir para os homens que estão assistindo o nosso programa, essas ações podem contribuir com o desenvolvimento das mulheres no âmbito principalmente profissional, o que tu sugeriria? Bom, agora vai falar o professor aqui, né? Nós estamos necessariamente falando aqui de desenvolvimento de competências e de habilidades comportamentais, né? Que servem para o ambiente profissional e para a nossa questão familiar. Então, eu diria assim, o primeiro ponto essencial para mim é saber ouvir, né? Porque muitas vezes, se você não está preparado para ouvir, você não está preparado para conviver, e essa dificuldade de convivência, em alguma medida, vai te trazer problemas ali na frente no conflito, né? Gratidão, professor, pela tua participação, por todos esses compartilhamentos dessas informações do seu dia a dia e também como professor referente às informações de desenvolvimento de competências, para que a gente possa ter essa visão melhor e dissipar essa informação da importância dessas ações e atividades que promovem a equidade de gêneros. Vou pedir para o senhor deixar uma mensagem aqui final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bom, quem agradece sou eu a oportunidade de estar aqui contigo, mais uma vez convivendo agora num outro momento, né? Já tivemos alguns momentos de compartilhamento, enfim, na faculdade, no conselho e agora no programa. Isso deixa gratificado por dois espaços, digamos assim. O espaço profissional, de quem contribui para o crescimento de alguém, né, e o espaço de ver uma pessoa tão querida como tu galgando uma carreira aí muito promissora, né? E se tivesse que deixar um recado, aí um hashtag fica a dica, se a gente pode dizer assim, a ideia é que não existe ninguém melhor que ninguém. Não existe homem melhor que mulher, branco melhor que preto. A questão do equilíbrio é que vai levar a sociedade a desenvolver uma caminhada mais igualitária pela distribuição de recursos, pela distribuição de competências, cada um contribuindo com o seu processo, né? Não é simples, mas também não é utópico, né? Nós já vimos assim muitos momentos de evolução que passam de crises a novos estágios, e é assim que a gente vai caminhando enquanto sociedade, né? Obrigado, querido. Gratidão, professor. E você que ficou aqui conosco até agora, fique mais um pouco, que a gente ainda tem mais para elas, para você. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre.
tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... O orgulho de fazer parte de um povo, de uma história e de um lugar que amamos é um sentimento tão forte que, ao cantar o hino desse lugar, costumamos colocar a mão no coração. É como se a gente precisasse acalmá-lo, segurá-lo no peito. O orgulho de ser gaúcho é isso: amor pela nossa terra, nossa história, nossos valores e nossa gente. E hoje, ver o Rio Grande crescendo novamente, vencendo desafios e transformando para melhor a vida de milhões de pessoas, é um orgulho que reencontramos pulsando forte outra vez. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Estamos iniciando este bloco com o nosso convidado Felipe Tisbierek. Conheci ele em eventos promovidos por mulheres para as mulheres e ele estava lá apoiando as profissionais que estavam participando deste evento. Por isso ele é um dos nossos convidados. E por ter sido convidado para falar desse tema, que é o tema Eles por Ela, ele veio até vestido de rosa, gente, especialmente para fazer a entrevista. Felipe, seja muito bem-vindo ao programa Para Elas. Eu que agradeço primeiramente, né, Ana Paula, muito obrigado pelo convite. Acho muito interessante, legal e promissor, né, a importância de estar discutindo e principalmente de estar trazendo homens para falar dessa pauta, né, que é a mulher, né. Eu acho que é muito importante trazer junto as diferentes opiniões, as diferentes percepções sobre essa pauta. Felipe, eu vou pedir para que você possa se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Para me apresentar? Então, meu nome é Felipe Tisbierek, hoje eu trabalho na Sala do Empreendedor, na Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E a minha função hoje é exatamente fazer essa articulação, né, da Secretaria, da Sala do Empreendedor, com os empreendedores de Porto Alegre, principalmente o pessoal que está iniciando, que está começando, o pequeno, o microempreendedor individual, essa relação para poder escutá-los e estar junto, auxiliando no seu desenvolvimento. Olha só, como eu falei no início, eu conheci o Felipe justamente em um evento. O Felipe é uma pessoa que sempre apoia esse desenvolvimento das mulheres profissionais e das mulheres empreendedoras.
ele participa dos eventos, ele contribui, dá ali os seus pitacos, mas também possibilita desenvolver as atividades em espaço como a Sala do Empreendedor. Felipe, qual a tua opinião referente aos eventos que promovem equidade de gênero? Eu acho, Ana Paula, não só sensacional, como fundamental. Né? A gente, se a gente for falar hoje de desenvolvimento econômico, a gente sabe que vem uma tendência aí cada vez mais forte e a pandemia veio a acelerar, né, essa necessidade das pessoas, como das pessoas em geral, de empreenderem, em função de muitos terem perdido o emprego, né? Mas assim, é notório o crescimento dessas mulheres que estão buscando, então, empreender, né? Hoje, em Porto Alegre, por exemplo, nós temos cerca de 100 mil microempreendedores individuais formalizados e a grande maioria, nos últimos 2 anos, que tem se formalizado, são mulheres, né? E estes eventos, então, eles são importantes exatamente para isso, né? A mulherada está saindo, buscando seu espaço e, principalmente, se qualificar, né? Se capacitar, desenvolver suas competências, suas habilidades, trocar ideias com mulheres que também estão se desenvolvendo, que já estão empreendendo, que já são empreendedoras de destaque, né? Que se torna muito rico, né? Em vários aspectos, no aspecto técnico de competências, de conhecimento, mas também no aspecto de inspiração, né? Aquela mulher que muitas vezes passou a sua vida inteira não acreditando na sua capacidade, no seu potencial, né? E ver tantas outras mulheres desfrutando, né, dessa possibilidade de se desenvolver e de chegar ao sucesso, né, de uma forma igualitária, que nem os homens chegam, porque isso depende, não é questão de gênero, depende de comprometimento, de dedicação, capacidade, atenção em se qualificar, em buscar o seu espaço. Então esses eventos aí são sensacionais por isso, por essa troca de capacidade técnica, de qualificação técnica e de inspirações. Olha que perfeito. E aí eu te faço essa pergunta. Esses movimentos que incentivam tanto que as mulheres se capacitem, tanto de forma profissional quanto para empreender, você acredita que a sociedade faz com que essa necessidade dessas capacitações constantes possa promover a igualdade, porque a sociedade, de alguma forma, por as mulheres empreenderem ou serem profissionais, tem algum tipo de dificuldade por ser mulher? Sabe que essa questão da igualdade ela é muito complexa porque é uma questão cultural, né? Mas o que eu vejo na prática, né, sendo objetivo, assim, porque a gente poderia ficar aqui horas falando sobre esse tema. Eu acho que esses eventos, esses encontros, essas qualificações, né, ela tanto para o homem quanto para a mulher é igual. Qualquer empreendedor de qualquer gênero, se não participar, se não se abrir para aprender, para se qualificar, para poder se entregar naquilo que acredita, não vai prosperar. Isso independe de ser mulher ou homem, né? O que está acontecendo no movimento aqui das mulheres, primeiro, que sim, por uma questão cultural, as mulheres elas estão, né, se permitindo, e por necessidade também, buscar o seu espaço, trabalhar, não só na questão econômica, mas todo um contexto social, né? E com isso, sim, hoje a gente vê uma quantidade muito maior de mulheres. E eu só acrescentaria aqui um tempero especial, que a gente percebe que é nítido, assim, a questão que elas são muito mais comprometidas, muito mais focadas, muito mais atentas, né, ao que está acontecendo, e com isso a entrega delas acaba sendo muito melhor. E aí, então eu vou te fazer uma pergunta mais pessoal, saindo um pouco dessa questão mais técnica. Quais são as tuas atitudes que promovem as mulheres, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal, que você contribui e fala assim, essa atitude que eu faço contribui sim para que as mulheres consigam alcançar espaços que muitas vezes é dificultado ou pela sociedade machista ou por uma dificuldade referente a profissões ou espaços mais masculinos? Olha, vamos lá. Rapidamente, profissional e pessoal. Profissional, né? Como eu acabei de falar, a minha percepção em relação a essas mulheres que hoje vêm empreendendo, né? Me motiva muito esta questão do foco, né? Do compromisso
que é uma coisa muito perceptível, diferente dos homens. Não que os homens não sejam comprometidos, não que não tenham foco também, mas é um momento onde as mulheres estão se entregando de uma forma com muita intensidade. E isto, né, me motiva muito. Tu ver a pessoa, tu ver aquela... E toda essa história cultural, né, de por muito tempo, as amarras, os nós, né, que a sociedade impôs a elas, e hoje elas se libertando, buscando seu espaço, a sua independência financeira, que com isso traz outros tipos de independências também, né, independências sociais também, me motiva, né. Eu trabalhei muito tempo na área social, então conheço bem os desafios da mulher, né, todos os preconceitos que ela sofre, todas as dificuldades. Então eu acho que casou hoje, eu estando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma oportunidade de estar junto com elas, né, podendo ajudá-las elas com esse olhar, não só de desenvolvimento econômico, mas com tudo que vem atrás disso aí também. Na questão pessoal, eu vou te dizer assim, Ana Paula, na minha casa, desde de criança, né, a minha mãe foi a chefe da família, né, então assim, tinha minha mãe, meu pai, mas a mãe sempre foi que nos conduziu. Eu tenho 2 irmãs mulheres, então desde sempre, desde criança, eu me lembro que as atividades domésticas eram divididas igualmente, eu fazia também, trabalhava, então eu aprendi a lavar louça, eu aspirava o meu quarto, arrumava a sala, tanto quanto minhas irmãs, né, e isso é algo que foi para mim hoje muito bom, porque eu acho que a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente aprende, né. Então, eu sempre, todos os espaços que eu tive, eu tenho uma filha hoje, né, de 22 anos, já é uma moça, mas sempre também tentei fazer o máximo possível nesse sentido de também estar mostrando que ela e o homem têm as mesmas responsabilidades, né, de se equilibrar, de buscar o equilíbrio nas suas organizações. Então, assim, pessoalmente, eu sou um fã, né, incondicional do ser mulher. Eu acho que daria um outro programa aqui para ficar falando de todas as qualidades reais, que é a minha percepção, muito em função, e eu trago isso e gosto sempre de reforçar, eu acho, pela mãe que eu tive. Tive a sorte, a oportunidade de ter uma mulher forte, que criou seus filhos, que foi exemplo para mim nessa valorização da mulher. Então, como mensagem final, eu vou pedir para você dizer para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente para os homens, quais tipos de atitudes que eles podem fazer para contribuir com esse alcance dos objetivos da mulher na sociedade, no meio organizacional, no alcance dos objetivos pessoais delas. Eu acho que em todos os âmbitos, profissional ou pessoal, uma palavra só: respeito. Respeito é a base de tudo para tudo. De tudo para tudo na vida da gente. A gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade, então o respeito, ele é a base, é o primeiro passo para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento de qualquer pessoa, inclusive nós. Porque a gente respeitando o outro, a gente também está crescendo com isso, a gente também está se desenvolvendo, e respeitar a mulher, seja no ambiente profissional, como no ambiente pessoal, social, é a base e é o primeiro passo de tudo. Felipe, muita gratidão por ter aceito o convite, por estar falando aqui conosco, trazendo justamente essa tua percepção, essa sua visão, que sempre contribui, colabora com as mulheres no meio empreendedor, que foi onde eu tive o prazer de conhecer o Felipe, e que acompanha, ele participa dos eventos juntamente com as mulheradas, e sempre que ele pode contribuir com um evento, com um apoio, ele está lá, ele se coloca à disposição. Eu acho que precisamos mais disso, de outros homens, para que a gente possa justamente chegar a esse equilíbrio que foi tão falado aqui, para alcançar esse equilíbrio entre equidade na vida, nas ações pessoais e nas ações profissionais. Muita gratidão, Felipe. Eu quero agradecer também, Ana, mais uma vez, a gente já teve outras oportunidades também de se encontrar, como tu falou, né, em eventos e outras atividades. Agradecer, parabenizar e desejar sucesso neste programa e em todos os outros projetos que tu estiver envolvido, tá? E tenho certeza que a gente ainda vai fazer algumas coisas juntos, ainda, alguns projetos aí tirar do papel para poder ajudar mais ainda a potencializar essas mulheres maravilhosas aí, empreendedoras. Com certeza, estamos sempre à disposição, o programa também está sempre à disposição. Muita gratidão a vocês que estiveram conosco até aqui e também aprenderam com todos esses homens que passaram conversando aqui conosco sobre esse tema tão importante que são eles por elas, que possamos levar essa energia, esse vigor e essa promoção da equidade de gêneros, não somente no mês de março, mas por toda a nossa vida, até o momento
que a gente não precise fazer esse tipo de programas. Muita gratidão a todos vocês. Até terça-feira no programa Movimento Empresarial, às 21 horas, aqui na Rede Sud TV, e todas as quintas, 16 horas, para elas, para você.